Olá, pessoal. Hoje a gente inicia um projeto bem legal, que é um podcast aqui da JM9, junto com a JM Autos, para que a gente consiga passar aí de uma maneira bem transparente, bem aberta, bem clara e sem mimimi sobre a nossa rotina. Então, para começar, sempre aqui a gente tem um projeto aí duradouro, a gente tem expectativa de ter esse projeto que ele se consolide eternamente. A gente começa hoje o André, meu sócio, o João Marcelo, e o nobre Lucas também, que a gente cuida diretamente, não menos importante que os nossos colaboradores, mas como a gente fica aí dando as diretrizes estratégicas, a gente gostaria de compartilhar um pouco da nossa rotina e nada mais sugestivo do que o nome do nosso programa, que a gente definiu como Mercado Automotivo 70-30. E as pessoas ainda que não nos conhecem perguntam o que é esse 70-30. E é o que a gente vai falar agora, né? Para iniciar esse bate-papo, esse podcast. Quem se habilita para falar? Por que do 70-30? André, o João, o Lucas. Pode ser. Por que a ideia do 70-30, Jones? Vamos lá, meu nome é João Marcelo Benatti, né? Eu sou um lojista, nós somos fundadores da JM, da JM9. E o 70-30 é um período que a gente usa para se descontrair, né? Contar piada, dar risada, né? Falar o que a Kombi não está engatando a quinta, que realmente não existe. É alguma coisa nesse tipo aí e tal, sempre para ficar ferrando nossos amigos aqui, nossos sócios, né? Então, aí foi lá e o André deu esse nome de 70-30 no negócio, porque ele é o cara mais certinho da história e eu e o Thiago ficava lá enchendo o saco dele, e ele foi até que ele inventou esse nome. Falou, pô, eu não aguento isso aí, pô, vamos trabalhar, pô. Vocês ficam 70-30, 70 fazendo palhaçada e trabalha 30% do negócio? Então foi isso aí, 70-30 é mais ou menos por aí. E o Lucas tá aí, né, meu filho, pode falar melhor também do 70-30, porque o Lucas é um cara bem alinhado, é um cara bem... né, sistemático, cuida do financeiro das empresas, né? E aí o pessoal fica dando febre nele também, no 70-30, né? Então ele fica louco com isso aí. Então é mais ou menos isso aí, Thiago. 70-30 é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu acho que esse 70-30 é uma maneira que a gente aprendeu, né? Na verdade, eu venho aprendendo aí, com meu pai, com o João Marcelo, com o Thiago, de levar o dia a dia difícil, vamos dizer assim, até um pouco extenuante, um pouco agressivo do lojista. E eu acho que o 70-30 é a maneira até do cara se defender do burnout, né? Porque o 70-30 ele traz leveza, ele traz um pouco de risada, descontração no meio de um ambiente tão hostil que a gente vive hoje, né? Nessa pegada que a gente vive aí de alucinação, venda, pós-venda, lead, atendimento. Então, eu acho que isso é uma maneira legal de levar. E eu tenho um exemplo até pra gente... Quando eu levei uma bronca do André, quando eu comecei a entrar nessa jogada de 70-30 aí, né? Então... é uma funcionária nossa, recém-contratada, diga-se de passagem, tá mandando muito bem, né? Tá fazendo um ótimo trabalho. Ela me ligou perguntando sobre um Renault Kwid e o Renault Kwid até estava numa loja nossa em Jabuticabal e ela tinha um cliente e ela falou assim, tá, Lucas, me conta um pouco aí como é que é esse carro. Esse carro é básico, esse carro... Eu falei, é muito básico, o carro não tem nada. Ah, não tem nada, nada mesmo? Eu falei assim, não tem nada. Ah, mas como assim nada? Eu falei assim, não tem nem freio de mão o carro. Ela falou assim, não tem freio de mão? Eu falei assim, não tem, mas nem o botão, não tem nada. O cara tem que deixar em primeira. Ela falou, nossa, tá bom, eu vou ver o que eu falo pro cliente aqui, né? Aí nessa, passou-se 3 minutos, o André me ligou. Ô, 70-30, você para de brincadeira que essa menina vai perder o cliente na mesa aqui. Então, assim, é um pouco do nosso dia a dia aí, mostrando como que a gente tenta levar de uma maneira responsável, de uma maneira humilde, atendendo os clientes, mas entre nós fazendo essas brincadeiras aí para descontrair um pouco e assentar um pouco desse frenesi que a gente vive, dessa ansiedade aí. Show de bola. André, é mais ou menos isso? Bom, meu nome é André Luiz Damiani, né? Estou nesse projeto aqui com esses meus sócios maravilhosos aí há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu venho de uma outra escola, né? Eu trabalho com comércio há 30 anos e sempre tive aquela situação assim, ó, trabalho, focado, né? Coisa séria, tudo certinho, né? Não que a gente é sério, né? E aí entrei num convite do Thiago, né? E acabei convidando o João também nesse projeto da JM9, né? E começamos um negócio. E esse 70-30 eu apelidei porque realmente é o que o João falou.
eu não conseguia, na hora do negócio e tal, e eles descontraindo, conversando, né, brincando, porque eu não sou muito do ramo também, eu comecei agora, né, e eu fui levando numa boa, tal, mas chegou uma hora que eu não aguentei, né, eu falei, meu, aqui é 70-30. Ele falou, mas o que é 70-30? É 70 zoeira, 30 trabalho. Então, o dia que inverter... o dia que inverter não explodir. Mas, enfim, é nessa forma, que isso aí é da essência de cada um, né? A gente não precisa só ser sério, ser, né, sisudo ali para poder fazer um negócio rodar. E eu aprendi com eles que é um negócio bacana, que você consegue desenvolver melhor, né? E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão isso. Né? Vender os carros e 70-30. E aí, pessoal, né? Isso daí é só para passar o início aí do nome, tá? Mas não menos importante, eu acho que vale a pena cada um aqui passar para quem ainda não nos conhece. Eu sei que vai ter uma boa parte dos espectadores que já nos conhece, mas a gente quer conversar com todo mundo, especialmente para quem não nos conhece. Então, eu trabalho no mercado automotivo aí já pouco mais de 17 anos e vim de uma escola de concessionária, então a gestão de loja para mim é nova. Eu aprendo todo dia e acho que isso daí é uma vertente muito importante, porque o mercado muda, né? Então, aquilo que nos trouxe até aqui não nos garante que a gente vá além. E eu aprendo demais com o André, com o Lucas, com o João. A gente tem uma sincronia bem legal. E eu queria que o João, principalmente, falasse, João, do início, né? Como que você também entrou no segmento de carro. Porque o João, para quem não sabe, ele já foi motorista de caminhão, né, João? Sem dúvida. Então, eu acho que vale a pena, para quem não conhece a sua história, João, saber como que você começou a vender carro, brevemente. Como que foi, João? Vamos lá. Então, em 1990, a gente tinha caminhões de transporte e meu irmão sofreu um acidente, aí nós, né, paramos com o transporte, paramos com o caminhão, né? E aí vendemos os caminhões e abrimos um Lava Rápido em Monte Alto, né? Então, nesse Lava Rápido começamos a tocar o Lava Rápido, as crianças pequenas e tal. E no Lava Rápido, eu vi que se lavasse um veículo e cobraria ali hoje o preço de mercado aí, R$50 para lavar um carro, né? R$50, demorava ali 1 hora para lavar e limpar esse carro e ganhava R$50. E quem eram os nossos clientes na época do Lava Rápido? Eram lojistas de carro. Então, um dia, chegou um cara lá e falou assim, esse carro aí, de quem que é? Eu falei, do Edinho da loja, ele quer vender o carro e tal. Ele quer vender? Quanto que ele quer? Eu falei, não sei, eu posso ligar lá e ver para você. Eu peguei e liguei pro Edinho, falei, Edinho, quanto você quer no carro que tá lavando aqui e tal? Na época era um Gol. Aí ele falou, eu quero X. Eu falei, tá bom. Ele falou, e se você vender também por esse preço, eu te dou uma comissão de R$200. Eu falei, opa, peraí. Então acho que eu tô no ramo errado, né? Então, acho que lavar carro, acho que não vai ser a tendência. Mas só que também, né, eu tava ali, eu tinha medo de investir também, né, porque tinha sobrado pouco dinheiro dos caminhões e tal. Aí eu comecei a lavar os carros e vender, comecei a fazer assim um contato maior com os lojistas de Monte Alto. E aí começou a fazer o contato. Então eu comecei a lavar os carros do pessoal e comecei a vender. Comecei juntando um dinheirinho e foi lá. A hora que juntou um dinheirinho, comprou uma Brasília. Daí a pouco juntou mais um dinheirinho, comprou mais um Gol, comprou mais um Fusca e começou. No Lava Rápido eu sempre tinha 3, 4 carrinhos nossos para venda. Então foi aí que começou a empresa, né? Chamava JJ Automóveis. Eu tinha um sócio nessa empresa. E depois passou muito tempo aí e tal. Eu tenho 35 anos de ramo. Passou aí, né, uns 10 anos mais ou menos, a gente trabalhando junto lá. Depois montamos outras coisas, montamos uma cervejaria, outras coisas, enfim. Depois separou a sociedade e eu fiquei só com a JM, né? Vim eu e meu pai, ficamos com a JM. E começamos a trabalhar na JM. Aí da JM nós fomos para a concessionária também, ficamos no segmento de seminovos, ficamos 14 anos dentro de uma Toyota, né? E fomos aprendendo bastante com isso aí tudo, né? Processos e tudo mais, que depois o pessoal vai comentar sobre isso. Então, basicamente, foi mais ou menos isso aí onde nasceu a JM Autos. Ótimo. E o Lucas, que até então se formou como geólogo, né? E passou a partir de quando para o mercado de veículos, Lucas? Então, só completando as falas aí do meu pai, né? Que acabou de falar com vocês aí. E ele também é o vovô do João Lourenço, da Guita, que nos traz muito orgulho aí, um vovô super maravilhoso, participativo aí. E também é o nosso herói, né? Eu costumo falar da nossa série que os nossos heróis não usam capas, né? Então a gente
aprende dia a dia e tem aprendido muito com o Thiago, tem aprendido muito com o André, né? O pessoal tem uma bagagem muito grande na área de comércio, na área de atendimento, né? Eu acho que é de atender com simplicidade, de atender com honestidade, sinceridade, apesar das brincadeiras que a gente faz entre a gente, passa a ser um negócio muito sério quando se trata no atendimento do cliente. E eu tô com meu pai, já vão fazer 6 anos, né? Eu sou formado em geologia. Você foi adotado? Fui adotado. Que faz 6 anos, eu achei que você tinha nascido com seu pai, você já fazia um tempo. Não, já estava com meu pai há um tempo atrás aí. E agora que eu participo da empresa. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Não é fácil, não. Viu? Na verdade, eu não sei se eu fui adotado, mas a Gabine Não é foi parecida, aí. né? Você A pegar Gabine o DNA da narina, não foi. A Gabine é parecida, né? Isso daí tá difícil. 2 anos e meio sofrendo isso aí. Então, eu me formei em geologia, fui trabalhar com exploração de petróleo, trabalhei embarcado 3 anos. E na época da Operação Lava Jato, a empresa lá que eu tava, ela fez uma demissão em massa. E meu pai, vem aqui pra loja, vamos tentar dar uma melhorada aqui em algumas coisas que precisam, que eu não tenho tanto braço, que a gente possa olhar juntos aí e melhorar. Então, eu acabei ficando na parte de processo, finança, administrativo. Planilha. E hoje nós atendemos nossos clientes aí de uma maneira mais, vamos dizer assim, assertiva, mais rápida, mais ágil. A gente tenta acompanhar todos os processos online de atendimento aí também. Então é isso aí. E estou muito grato e a gente tem essa filosofia de estar sempre aprendendo um com o outro. E é aquilo, eu acredito muito que a hora que você acha que você sabe alguma coisa e se você começar a confiar que você sabe muito, é onde o jacaré abraça o cara e leva pro fundo do rio, Sim. né? Aí acabou. Aí você tá fudido mesmo, entendeu? Você tá enrolado, porque aí aquilo já te põe numa zona de conforto e o mercado, por ser dinâmico, como o Thiago falou, uma coisa você tá aqui hoje, amanhã você não tá, uma coisa você opera assim, o outro opera de uma maneira muito melhor que você, então o aprendizado ele tem que ser constante. Mas um detalhe, só para aproveitar o gancho que o Lucas falou, ele citou o exemplo da família, né? E esse é um dos alinhamentos que a gente tem entre nós, porque a gente dá certo, a gente dá muito certo, sobretudo por conta do alinhamento de princípio. A gente tem alinhamento de princípio e, naturalmente, alinhamento de propósito. E os princípios familiares, todos nós, os 4, a gente tem um princípio bem claro, todos têm apesar de se parecer óbvio, mas a gente tem uma estima muito grande pela família. O André também, ele vem de uma família, né, guerreiro, que perdeu o pai cedo, né? E hoje ele tem 2 filhos, ele vai falar pra gente o nome dos filhos dele, da esposa. Assim como eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa. E esses são os pilares entre nós aqui, que a gente agrega para o nosso negócio. A gente trabalha, a gente se dedica, mas, sobretudo, a gente tem o tempo que a gente não abre mão de ficar com nossa família. Então, o pessoal que está sintonizado fala, mas se a gente não trabalhar bastante, naturalmente a gente não vai poder cuidar bem da nossa família. Mas a gente concilia a família antes do trabalho. Por quê? Porque a gente, naturalmente, quando possível, a gente busca aproveitar uma festa lá no Dia dos Pais, uma apresentação do filho, ou uma viagem, ou umas férias, ou alguma coisa que insira todos eles. Tô certo, André? Isso é muito legal. Tiago, é importante isso daí, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade, realmente perdi meu pai com 7. Mas isso, para mim, foi uma escola, tá? Eu trabalhei em vários lugares, trabalhei numa fábrica de móveis que era da minha família no início, depois fui trabalhar numa indústria, trabalhei em vários lugares, até que eu cheguei numa loja de informática, trabalhando lá, montando os móveis, entregando as peças e tal. Fui chegando até que eu comprei a empresa junto com um sócio, né? Que foi um negócio muito bacana que mudou minha vida. Eu tinha 25 anos de idade, hoje tenho 49, né? E nesse tempo, eu fiquei 5 trabalhando lá como colaborador, né? Como funcionário. E foi mudando, foi migrando, né? Foi acontecendo, foi tendo as mudanças. Nisso eu consegui... eu casei, né? A gente fala que você tem o sócio mesmo a partir do momento que você casa. Porque a gente é sócio, mas a mulher é a sócia mesmo. Minha esposa Patrícia, né? Tenho 2 lindos filhos, a Mariana e o Pedro, que são meus orgulhos, né? E assim, eu aprendi muito e aprendo até hoje. Como eu falei para vocês, eu sou o caçulinha aqui. Todo mundo tem mais tempo de mercado automotivo do que eu. E isso é bom porque eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com os clientes, né? O 70-30 é interno nosso, é uma brincadeira que nós fazemos entre nós, mas que na hora que é para trabalhar mesmo, a gente prioriza sempre a qualidade do cliente. E a gente sempre fala,
o cliente sempre em primeiro lugar. Nunca vai ser só uma venda. A gente quer vender sempre. Para isso tem que ter qualidade. Família realmente é a base de tudo e é o que faz a gente ser dessa forma aí, correto, honesto. O que a gente recebeu de ensinamento dos pais, né? Minha mãe foi o pai e a mãe pra gente, né? Enfim. E hoje eu tento passar isso aí para meus filhos. Ser honesto, né? E fazer da melhor forma possível. Por mais que doa, fala a verdade. Pelo menos a verdade nunca vai ser. Ó, e Só pegando um gancho aqui, esse que o Thiago falou sobre família, né? Além da gente ter um ambiente em nossa casa, assim, eu com o meu pai, com a minha mãe, né? A gente fala muito, de uma maneira muito aberta sobre negócio. Eu com a minha esposa, graças a Deus, eu tenho uma esposa que chama Luciana e um filho que chama João Lourenço, que são meu esteio, né? Porque a gente faz sempre mais, né? Na verdade. Então, e ela também é empresária, então a gente está nesse ambiente de negócio e cada um tem uma particularidade em atender o seu cliente e que nem o André falou assim, às vezes os verdadeiros sócios tem alguns momentos que são nossas esposas, são nosso pai, é nosso avô, então a gente tem essa escola de estar sempre aprendendo não só entre os sócios, não só no ambiente de trabalho, mas na família também, de uma forma às vezes leve, às vezes um pouco mais acalorada, vamos dizer assim, numa mesa de descontração, esse assunto ele surge à tona. Então a gente está sempre falando sobre negócios, como atender melhor, como servir melhor, né? Como atender às necessidades, como oferecer uma experiência, né? Então isso é um contato muito, muito constante entre a nossa família, também entre os nossos amigos e etc. A gente vai esmiuçar a rotina, os detalhes que a gente faz junto ao nosso negócio durante toda a jornada que a gente fazer o podcast. Hoje, inicialmente, a gente vai fazer um briefing, a gente vai falar de maneira aleatória, né? Mas a gente tem alguns pontos, algumas premissas, eu quero que vocês me corrijam e acrescentem, se puderem. Se você for passar os tópicos aí, só quero falar mais duas passagenzinhas do 70-30 e do Jacaré no Fundo. Bora lá. Pera aí. Fala olhando para aquela câmera vamos lá. Olha o microfone. No 70-30, né? O Thiago, como ele tem o cara morfético, o bifético e o trifético. Ele é o terceiro, o trifético. Aí ele me liga, fizemos um pedido na época, um Commander, só para vocês terem uma ideia, o preço 280 pau. Então vai lá, o André vende o carro pro cliente. Né? Aí me liga o Thiago, ô João, ó, chegou o Commander do cliente. Pô, chegou, que legal, cara, tudo certo? Tá, tudo certo. Já liguei pro André, falei que tinha um retoque no paralama e um risco, que tem que fazer um martelinho. Você tá me gozando. Não, foi, eu liguei pra ele. Daqui a pouco liga aí, ô André, cara, vê esse negócio desse Commander aí, vamos fazer esse martelo. Puta, você viu lá, cara, que puta merda, eu tenho que fazer martelinho num carro de 280 pau do cliente, cara, que não sei o que. Daí já virou aquele rolo, né, cara? Eu e o Thiago aliado, dando risada, e esse André louco, com esse carro de 280, cara, vai fazer um martelinho que tem um risco, cara, aquilo foi... Aquilo ali ultrapassou, foi o 130-10, né? Não foi nem o 70-30, né? E aí o Jacaré que vai pro fundo do mar, que o Lucas falou, do fundo do rio, eu tô lá, cara, num sábado cedo, na loja de Monte Alto, com as caminhonetes e tal. A gente já tinha 2 lojas, uma aqui em Ribeirão e mais 2 lá. Chegou um corretor. O cara quer comprar essa caminhonete aí. Tudo bem, vamos vender para ele. Não, mas tem que ir lá em Fernando Prestes, uma cidade vizinha de Monte Alto. Falei, vamos lá. Ele falou, no caminho, ele falou assim, deixa eu falar mais um negocinho pra você. Eu falei, o quê? Ele falou, o cara vai dar um pouco em dinheiro e um pouco em novilha. Eu falei, novilha, cara? Que novilha? Tá me gozando? Que novilha? Não, ele tem umas novilhas, ele quer colocar no negócio. Aí vem lá, a gente faz um bem bolado, vê com ele, vê. Falei, onde eu vou pôr isso aí, rapaz? Tá louco? Vou passar uma água nas novilhas, passar pretinho no casco, vou vender pra alguém? Não vai ter condição, né, cara? Ele pegou e falou, não, deixa que não vamos lá. Queria FIP na novilha ainda. Aí, cara, chegamos lá no sítio do homem, todo aquele camponês bem, né, receptivo, já veio com café, um pedacinho de queijo, senta, olhou a caminhonete, adorou e tal. Então a caminhonete acho que era 20 mil na época lá. Ele falou, vou dar 16 e 4 mil em novilha. Rapaz, meu senhor, como é que eu vou pegar essas novilhas, cara? Ele falou, não, tá, já mandei fechar já, você vai lá dar uma olhada. Foi eu e o corretor lá, o velho ficou olhando a caminhonete, nós fomos lá ver essas novilhas. Chegamos lá, eu falei, corretor, vou ver o que aqui que eu não entendo porra nenhuma disso aí, cara. Ele falou, dá uma olhada na papada delas. Aí que papada, né? Que não sei o que. Bom, acabamos pegando essas, acho que deu umas 20 novilhas na época lá. Aí fomos lá, conversamos com o homem. O homem falou, não, você pode deixar aqui, não tem onde pôr, pode deixar aqui no pasto. Deixa aqui, você vai vendendo, né? Então tá feito. Realizamos o negócio com o homem. Só para encurtar a história, sabe o que aconteceu?
minhas novilhas começaram a tomar um produto diet, um negócio, começou a emagrecer. Ao invés de engordar, emagrecia. Para finalizar, eu precisei vender as 20 novilhas pro cara, eu tinha pego assim, por 20 mil, por 12, né? E ele que comprou as novilhas. Ninguém mais queria comprar as novilhas. Então, vai pro fundo do poço mesmo, não tem jeito, né? A hora que você acha que você sabe, a hora que tem um cara mais liso. Vou falar uma outra agora, do 70-30, que me cegou também. Tem duas, você vai contar uma, vai sobrar uma. Tem os dois é do Civic. Tinha um cliente que estava esperando um carro, cara meu amigo e tal, e a gente naquela credibilidade, né, compra comigo e tal. E vambora. E fechei o carro, e o carro não chegava, e o carro tinha um teto solar. E o cliente comprou aquele modelo de carro por causa do teto solar. Eu estou atendendo um outro cliente, recebo uma foto pelo WhatsApp do Thiago. O Thiago fechou o carro, fechei o carro, deu certo, vai chegar. No que eu vi a foto do carro, o teto não aparecia, o teto solar. E eu falei, não, mas o carro é 185 mil reais. O cara comprou por causa do teto. O que nós vamos fazer com esse carro na hora que chegar aqui? E, não, liga pro João. Ele já tinha, lógico, combinado com o João. Eu combinei. Combinou. Eu vou perder uns 5 anos de vida no final de tudo isso aqui. Mas combinou. Aí o que aconteceu? Eu liguei pro João, esse carro tal aqui, ele existe com e sem teto? Claro. Então, eu falei, então o Thiago comprou o carro errado. Eu falei, ixi, isso aí é um problema, sem teto, nem vender, vende. Mas nós já pagamos o carro. Bom, me deu aquela cegueira, sabe quando você escurece a vista, dói as costas. Eu falei pro cliente, daqui a pouco eu te ligo, eu tava vendendo o carro, o cara foi embora, enfim. Aí a hora que eles descobriram que o Thiago falava, não tem mesmo teto, eu tô vendo aqui que não tem o teto. A hora que chegou o carro e o carro tinha teto, cara, mas deu uma vontade de pegar uns gatinhos mortos pro caminho e dar tanto nesses dois, mas tanto, porque assim, a gente perde energia. Aí eu lá, 70-30, tem dia que é 90-10, tem dia, que é o que ele falou, 90-10 e tal. Mas tem dia que do 70-30 passa a ser 20-80, né? 20 brincadeira e 80 o cara tirando couro, né? Faz parte também. Mas vamos aproveitar o gancho do 70-30. Tem duas que você ficou um pouco mais nervoso. Nós vamos falar as duas. Uma foi do Civic, que foi fazer um... do Civic é bom. Não, o do Civic foi do airbag. Do airbag. Era Araraquara. Foi fazer um recall. Tinha um recall para fazer do airbag. A gente em Araraquara leva o Civic para fazer do airbag. Tô lá tranquilo. Aí o João liga e fala o quê? Tô lá tranquilão, atendendo um cliente e tal. Liga o João. O João levou o carro. Então levou o carro pra gente na agência lá, eu tô indo para Araraquara, eu levo, beleza. Eu comprei esse carro de um amigo meu, que me garantiu que o carro era super novo e tal, e tinha que fazer um recall do airbag. Não, tranquilo, tudo certinho. Entreguei o outro carro para ele, tudo certinho, beleza. O carro era realmente extremamente novo, o Civic, né? Como também o carro que a gente entregou. Tô lá tranquilamente atendendo, toca o meu telefone. Quem que é? João Marcelo, meu sócio. Falou, a gente se chama de guerreiro, brinca, né? O carro tem um problema. Qual que é o problema? Esse carro é batido e o airbag foi retirado. Não tem airbag para trocar. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu falei, o cara é meu amigo, ele ia falar isso para mim, um cliente não ia ser tão, né? Bom, não, liga lá, desfaz o negócio que ele enganou a gente. Falei, pelo amor de Deus. Bom, desliguei o telefone, fiquei pensativo, né? Falei, como é que eu vou falar pro cara que esse cara me passou pra trás, né? Um cara que eu tenho amizade. O cara tinha posto o carro na troca. Na troca, Mas o cara é amigo meu, mais de 30 anos, jogamos bola junto. Falei, como é que eu vou falar pro cara que ele é candango, nós cego, né? Falei, beleza, tô lá esperando, daqui a pouco ele me liga. Ô André, tá bom? Ô João, bom, tô aqui quebrando a cabeça, como que eu vou ligar pro cara? Não liga não, eu tava brincando. Rapaz, a hora que ele falou isso, eu tô brincando, fiquei pensando, fiquei aqui acho que uns 20 minutos matutando, pensando. Falei, ainda bem que ele deu a notícia por telefone. Esse foi engraçado, mas na hora doeu, viu? Teve uma última recentemente, né? O André pegou um carro na época, um Civic também muito bom. E foi uma negociação um pouco difícil, porque ele queria pegar esse carro com parte de pagamento para atender um outro cliente. E aí a gente pegou o veículo e nesse dia que o veículo entrou, ele precisou viajar, tinha um compromisso. Isso é boa também. E aí a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, e aí a gente falou, a vendedora colocou lá, vendi o carro. Ele mandou, vendeu o carro, vendeu por quanto? Tinha pago, só para ilustrar, 100 mil reais.
e tinha um outro veículo que custava, por exemplo, 40, nós falamos que pagamos 50. Eu falei, Guerreiro, eu não sei quanto que pegou, eu acho que vendeu por 100 conto. 100 conto? Eu acho que pagou 90, isso. vocês falaram, 90. pra ajudar ainda. Você tá falando Menos sério? do que Eu não sei porque pegou um carro na troca. O que pegou na troca? Pegou um golzinho Gol, assim. motor batendo. Eu falei, motor batendo. Mas é certinho porque foi o João que avaliou. Esse dia aí foi engraçado pelo seguinte, eu tava em viagem, tá? E eu fiz um baita de um esforço para entregar esse carro. Nós fizemos uma troca com um amigo de um amigo meu que me indicou, de uma cidade, tipo, 200 quilômetros de distância. Então, eu comprei o carro chegou na nossa agência, a gente preparou o carro novo, mandou de plataforma para entregar para o cliente, a esposa recebeu e tal. Peguei o carro do cliente, mandei fazer a revisão antes de vir, lembra? Lembro. Fizemos a revisão do carro. Carro impecável. Carro impecável. Montamos no guincho, chegou o carro. Aí, beleza, o carro descarregou, o que eu fiz? Fui viajar. Fui a trabalho também. Eu tô lá à noite, lá, cheio de problema na cabeça e tal, me liga o Thiago. Guerreiro, vendemos o carro. Vendeu? Que bom, né? Carro bom é assim mesmo, né? Mas eu não sei, o João tava lá e fez um negócio com a nossa colaboradora. É. Eu acho que ficou 90 pau. Que bom, e sobrou outro carro? Não, 90, tira o carro, que é um Gol. Tá batendo o motor, mas nós vamos mandar fazer o motor. Aquilo lá começou a me subir um negócio assim, eu falei, não é possível. Trampo que eu tive, liguei pro João, não, pegamos. Rapaz... Bom, sei que aquele dia eu perdi uns 2 anos de vida mesmo. Se for somando tudo aí, vocês estão me devendo bastante anos de vida. Mas enfim, tudo isso daí é uma experiência que a gente vai ganhando no dia a dia e vai crescendo, vai juntando mais a gente, Sim. Né? Deixando a gente mais forte. E aí tem um detalhe, pessoal, não menos importante, aliás, o mais importante, que é inegociável pra gente, que é a maneira com que a gente trabalha, tá? Com todo respeito a inúmeros concorrentes, inúmeras pessoas do segmento, haja vista que a nível Brasil são quase 50 mil lojas que existem do segmento automotivo. Tiagão, mas só dando um gancho aqui, e lojista tem fama de ser picareta, né, cara? E tem muito garaginha, o cara é picareta, o cara... Então, mas é e a gente luta isso. contra isso aí diariamente, né? Isso daí é um negócio, assim, com todo respeito, a gente sempre fala que existem muita gente boa, muitas delas a gente se espelha, a gente vai visitar, inclusive, sem desprendimento, na maior humildade, porque a gente reconhece que a gente tem um espaço muito grande de aprendizado, para crescer, para evoluir, seja na questão de processos internos, seja na questão de qualificação de veículos, seja na qualificação de gestão de pessoas, que a gente tem que melhorar. Atendimento online, enfim, inúmeros fatores que compõem o negócio do mercado automotivo para quem trabalha com compra e venda de veículos. Mas um detalhe inegociável para a gente, que faz com que a gente tenha esse sincronismo, essa sintonia, essa ligação bem forte, é não deixar nenhum cliente na mão em hipótese alguma. Por quê? Porque a gente entende que a gente está lidando com um produto que, ainda que a gente faça uma boa qualificação, uma boa inspeção, uma boa manutenção, mas é máquina. Então a gente não tem controle se ela tiver algum imprevisto. Porém, se houver, a gente vai, de uma maneira mais rápida, prática, justa e eficiente, tratar disso. Não importa o que houve, mas é como a gente reage quando há ou quando existe algum tipo de problema. Isso daí, pessoal, parece óbvio, né? Nada mais que obrigação, mas a gente sabe que diante do mercado aí que tem muita gente boa, mas tem outras nem tanto, e aí cada um sabe o que faz a sua vida, se torna até um mercado às vezes desleal, né? E a gente nos sacrifica muito, porque se você ter um veículo com um critério mais rígido de qualidade, e com outros que não tem tanto, e se o cliente, de certa forma, se a gente não conseguir passar isso, se o nosso time, nossa equipe, não conseguir apresentar de uma maneira clara que a nossa qualidade vai gerar economia, a gente passa a não ser a melhor opção do mercado, se a pessoa olhar às vezes, né? Mas ainda assim a gente tem conseguido ter preços competitivos, a gente consegue fazer avaliações justas, honestas e transparentes, e sobretudo pelas pessoas que compõem a empresa, em todas as unidades. Então, a gente também, é importante que a gente ressalte que o alinhamento de cultura
Que a gente passar a cultura, aquilo que é inegociável para a gente. Por quê, pessoal? Para mim não me alongar mais. Imaginem vocês que um colaborador lá na frente não faça mais parte da empresa. E de repente ele sai dessa empresa e ele fala assim, poxa vida, mas que eu trabalhei numa empresa lá, vixe, pessoal, lá eu não compro de maneira alguma. E aí que está o detalhe, a gente consegue comercializar, a gente também é grato pelas pessoas que passaram pela empresa. Porque essas pessoas também, além de ser nossos amigos, que se tornaram amigos, né? Também se tornaram clientes. Recentemente, sábado, o Vitão comprou o carro, isso né? que eu ia falar para você. Porque ele reconhece a maneira com que a gente trabalha e ele fala, poxa, lá eu não vou ser enganado, eu não vou ser ludibriado. Se eu tiver imprevisto, eu vou ter amparo. E ele foi com o pai lá e o pai falou isso pra gente. Falou, ó, eu tô vindo aqui, olha, não é bom você levar o carro para verificar. Tá verificado tudo. Ele falou assim, olha, eu tô vindo aqui porque ele trabalhou aqui com vocês. Ele sabe, eu sei, porque ele falava em casa como que é aqui. Então, lógico, a gente faz o correto. O que é? Dar a garantia para o cliente, não deixar ele na mão, né? Lógico, tudo tem, assim, dentro do que é direito de garantia, né? A gente faz também, enfim. E a gente trabalha no intuito do quê? Não vender uma vez só. Então, a ideia nossa é sempre estar vendendo. Só o que eu acho só fazer uma partezinha que o André estava falando, é o seguinte, ó. Eu comentei isso com o Thiago, o Lucas toma conta dessa parte também de pós-venda, o André, o Thiago toma conta da parte de pós-venda da i9. Nós vamos jogar depois até uma proposta aí no ar aí. Loja de seminovos, não tem lojas na região que tem um pós-venda melhor que a JM ou a JM9. Isso eu aposto com vocês aí. Sim. Tá? Sim. Por quê? Porque a gente não é só o que precisa ser feito. Pode e o ter igual, garantia, né? Mas melhor. Né? Motor, câmbio diferencial. Não, nada disso. Já chegou há uns 15 dias atrás, cliente que foi na loja trocar uma lâmpada. Faz um ano que vendeu o carro para ele, do farol dianteiro. Então, olha para você ver onde chega isso. Aí, é lógico, uma lâmpada custa R$80. Você não vai negar uma lâmpada de R$80 para um cliente que comprou uma Cherokee, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, lá naquele momento que o cliente se sente amparado, né? Sim. Se você vai pagar ou não vai, ou indicar, ou fazer, você vai resolver o problema do cliente. Isso é o mais importante dentro da loja hoje. É estar com uma loja de seminovos, e aí o cara fala, mas o pós-venda ele só vai dar muito trabalho ou muito gasto se você mexer com porcaria. Se mexer com coisa nova, seminovo, carro seminovo, coisa boa, não vai quebrar, não vai dar esse problema. E aí você tem um respaldo maior ou uma sobra de caixa para você fazer outros pós-vendas que não seja motor, câmbio diferencial. Tipo lá um freio para o cara que está reclamando, uma bateria que não tem garantia, né? Um amortecedor que não tem garantia, né? Mas lá com a gente é dessa forma aí. Eu tenho uma opinião assim bem clara também na questão do pós-venda, que o pós-venda ele é normalmente o final da cadeia, né? Ele é o final do processo de atendimento. Mas quando você inicia o processo com um crivo bem alto, na parte do filtro, que é filtrar a compra e filtrar o que você vai colocar da porta para dentro. Porque o meu pai até que fica nessa parte de direção de operações de compra pode dizer melhor, e foi o que ele falou agora, né? O lance de não mexer com porcaria. Eu acho que o mercado ele é muito... assim, o cliente ele é muito subjetivo. Talvez alguns clientes que gostem de comprar determinados produtos, eles vão estar em outros mercados. E a gente tenta filtrar essa compra para que a gente compre o carro. De que forma? Um carro que a gente sabe que a gente compraria para a gente, que a gente usaria esse carro. Então é um carro que esteja em ordem, não só a parte mecânica, mas a parte de a lataria do carro, que esteja ok. Então, assim, o laudo cautelar. Então, isso já vai garantindo para a gente, na compra, que o pós-venda seja menos oneroso. Você entendeu? Se você, na compra, você mantém um padrão, um processo de prospecção de compra, que seria... O que seria o processo de prospecção de compra? No nosso caso, o laudo cautelar, nossos avaliadores e nossos compradores, eles têm pelo menos 12 anos de mercado. Meu pai tem 35, o Thiago tem 17, nossos gerentes têm 12, 15. Então, assim, são compradores muito analíticos, são caras espertos, né? São caras que reconhecem produtos que são bons. Então, se você tem esse filtro na compra, o pós-venda, ele é uma consequência muito menos onerosa para a empresa. Vejo eu, né? Assim, que sou mais novo, que nem fico nessa frente de compra, mas quando chega para mim, o carro, a partir do momento que ele entra para a loja, que ele passa a ser um centro de custo, que é quando eu começo a acompanhar a operação, eu vejo que já não se gasta tanto em preparo com o carro. Por quê? Porque o carro é bom. E se não tiver esse crivo, não que a gente esteja
de certa forma nós estamos selecionando, mas a gente passa para outros lojistas que talvez trabalhem com outro mercado que a gente não está atuando neste momento, né? Perfeito. Isso daí que isso é importante. Não quer dizer que a gente não pegue todos os carros. Pegamos todos os carros. Só que aí a gente avaliamos o que a gente vai repassar para a lojista que trabalha com esse tipo de carro, né? E o que a gente coloca para dentro da nossa o que a gente empresa. fala de trabalhar no varejo ou no atacado. Importantíssimo, hein? A gente trabalha com duas linhas. A gente trabalha com varejo, que é o carro que a gente pega com parte de pagamento ou compra e vai vender para o nosso cliente final, que é um carro que a gente transportaria qualquer um de nossos familiares. Sim. Ou algum carro que de repente não tem o nosso crivo, mas ele naturalmente ele anda. Tem o mercado dele. Tem o mercado dele e a gente vende no atacado naturalmente e todo mundo fica feliz. Ou seja, JM Auto, JM9 Multimarcas, ela pega todo tipo de veículo. Tiago, mas você pega um carro se o carro tiver passagem de leilão? Eu pego. Você pega um carro se for sinistro? Pego. Você pega um carro se for batido? Pego. Eu só não vou vender esse carro pro meu cliente final. Mas eu tenho parceiro. Não, isso aí eu vou falar pro seu Thiago, ele começa a criar paixão por essas coisas. Então ele vai pegar um carro que ele vai passar, aí nós temos um centro automotivo no fundo da loja, né? Que prepara esse veículo, faz, lava, encera, enfim, põe todos os itens em ordem, o que tá quebrado ou não. Ele falou, ó, esse carro... Eu falo, o que é isso aí, Thiago? Não, isso aí é um repasse que vai fazer pro cara. Aí a hora que o carro ficar pronto, ele cria amor, aí ele não repassa, aí ele quer pôr pra vender. Porque fica tão bom o serviço e o carro é tão bom, de uma certa maneira. Não que seja aquele negócio ruim que preparou para achar que ficou bom. Não, não. Realmente tem carros que dá para resgatar, né? Trazer o carro de volta à originalidade que ele era. Então, esses carros, né? Então, aí até eu fico com paixão, né? Eu e o Thiago, né? Diga-se de passagem, mandar um abraço pro pessoal do Cardtail aí, né? O pessoal que faz essa preparação com muita excelência, diga-se de passagem. O pessoal, assim, pessoal que tem muita prática mesmo. Isso aí é uma coisa que eu admiro muito, que isso aí são horas de voo. O pessoal que trabalha nessa prática aí... Com 2 colaboradores, a gente dobrou, tá com 4 pessoas. E o Cardtail, junto com a JM9, a parte de preparação, ela é aberta, não são para preparar só os nossos carros, né? Então vale a pena o pessoal que tiver aí, seja de Taquaritinga ou região, que quer um serviço de excelência e qualidade técnica. Se quer com qualidade técnica, Thiago, traz aqui pra mim. Eu sou o Márcio, viu? Pode trazer aqui. Rapaz, o Márcio é um cara, ele é muito bom, ele trabalha lá no Cardtail. Esses dias, rapaz, o cara foi com a dentadura lá, cara, ele meteu um jato na dentadura do cara, tava escovando, ele deu um trato na dentadura do cara, sem brincadeira. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Ah, um camarada meu aí, ele tá pra dar um trato. Rapaz, mas você precisa ver a dentadura do cara. Aquele pôs, cara, o sorrisão bonito e tal. Pô, você tá brincando? Você tá brincando? É verdade, meu óculos, tudo riscado lá, cara, meu óculos tava em cima da mesa, ele falou, deixa eu dar um trato nisso aqui. Eu falei, pô, André, puta, fudeu o óculos, custa caro pra caralho essas lentes. Ele levou o óculos lá pro automotivo lá, chegou lá, poliu o óculos, não sei o quê, voltou zero, o óculos voltou zero. Às vezes o cara chega sem tomar, né? Se o cara chegar sem tomar banho lá, algum colaborador lá, já mete água nele, solupan, deixa o cara mandar um trato aqui. Tirou o grau do óculos, mas ficou bom. Tirou a lente do óculos. A gente vai falar desse assunto, mas eu vou dar uma pincelada agora, que é um assunto que está muito em alta, né? E é um grande desafio, já visto que o mercado de veículos, para você, às vezes, que está agora nos assistindo e em algum momento já fez algum anúncio com um particular, é muito provável que tenha sofrido alguma tentativa de golpe, né? E a gente, mesmo ainda que a gente trabalhe também muito bem ativamente essa parte de mídias sociais ou do online, né? O grande desafio que todos nós temos e que a gente busca melhorar é como passar credibilidade por uma pessoa que não nos conhece e que está a vários quilômetros de distância, né? Como a gente faz para atender essa pessoa de uma maneira clara, objetiva, técnica e verdadeira, para oferecer o nosso produto sem pensar que de repente ele tem uma desconfiança de golpe, mas que ele também não seja um golpista, no caso a gente ter que enviar as fotos para ele, e para quem já passou por isso sabe que o golpista normalmente ele pede as fotos, aí ele cria um anúncio com um preço bem abaixo, né? Enfim. Eu até posso dar um exemplo que isso foi o final do mês passado. A gente estava com um mês bastante difícil. A gente tinha passado aí da primeira 60% do mês já e a gente não tinha ainda atingido o ponto de equilíbrio, né? Break-even. A gente estava buscando muito venda online, batendo em cima da equipe para atender todos os leads. E a gente começou a receber leads assim, uma enxurrada. Eu falei, estranho, né? Porque normalmente o lead ele segue um certo padrão. A gente começou a receber muito lead. E como eu comecei a deixar o meu celular nos anúncios online, pra gente, normalmente para ser um termômetro de como a gente estava sentindo esse mercado e como a gente, se chegam mais leads, chegam menos leads, se são muitos especuladores, porque a gente sabe que a internet está aí para todos, né? Então a gente
começou a receber muitos leads. Então, o pessoal tinha, na verdade, printado alguns carros da nossa loja e de outras lojas. Pegou uma loja na internet, a fachada da loja, e colocaram carros 10 mil, 8 mil, 15 mil abaixo da web. Com o mesmo nome Com o nosso. não, ele na verdade JM. JM Autos, o pessoal tinha colocado JM Veículos. Então comecei a receber muitas ligações e eu passava grande parte do meu dia atendendo pessoas e avisando que era golpe para a pessoa não cair. Mas teve muita gente que fez Pix, de sinal. Então a gente enfrenta um mercado que a gente tem que passar credibilidade, não só regionalmente, assim, localmente falando, mas como a gente quer atender o Brasil, é aquilo que eu falo, a gente não quer pescar na lagoa, nós queremos pescar no mar. Então, se a gente quer atender a nível de Brasil, a gente precisa se preparar para isso. E para se preparar para isso, a gente vai doer. A gente vai cair nesses golpes, sim, a galera vai vir. Então, a gente vai cada vez mais se blindando contra isso, sabendo já quem que é o golpista, quais são as artimanhas que ele usa, avisando nossos clientes e tentando, como o Thiago falou, passar uma credibilidade que isso a gente tem se tornado muito natural pra gente, uma credibilidade, fazendo vídeos, mostrando a fachada da loja, botando a nossa cara a tapa, fazendo anúncios no Insta, galera, nós estamos aqui, nós somos de verdade, vem conversar comigo. Ah, é difícil? É muito difícil, não é fácil a gente ficar se expondo desse jeito, mas a gente tá num mercado tão cruel, né? Eu acredito que, ainda mais com a inteligência artificial vindo aí, a gente vê que os golpes assim estão se tornando cada vez maiores, mas a gente está se preparando para isso, para atender nossos clientes e para avisar as pessoas que estão caindo em golpes. Então a gente tenta trabalhar dessa forma. Não, e você falou da inteligência artificial, né? E agora a gente está usando a inteligência artificial. A gente está conversando agora, a gente separou a gente já tinha pré-programado esse podcast e jogou para a inteligência artificial. Então você vê, a gente está aqui, a inteligência artificial ela faz o movimento do lábio, ela fala as palavras. Né? Olha o 70-30. Pelo amor de Deus, 70-30. Só para isso é perigoso. Falar sobre os anúncios aí, os online, né? O que a gente costuma sempre fazer com o cliente quando chega? Tá? Primeiro o cliente também tem que saber o seguinte, né? O cara vê lá 15, 20% abaixo do mercado, já não é uma coisa normal. Aí outra coisa, o cara vai entrar em contato com a gente lá de Jundiaí, que é uma cidade que está lá a 250 quilômetros da gente. A gente faz o vídeo do carro, mostra a loja, a gente dá referência de clientes que a gente vende, com quem que a gente trabalha, né? Nós alinha tanto com o carro dele quanto o nosso, mandamos para ele a cautelar do carro, com as devidas precauções, né? Ele faz a cautelar dele, nós alinhamos para ele vir até a loja, fazer a verificação do carro, tá? E se caso não der negócio, a gente já deixa pré-feito o negócio. Caso nós pagamos a viagem do cliente, enfim, com toda a segurança, respaldo, mas assim, o cliente também tem que entender e ver também que quando a gente está passando para eles todo esse histórico do carro, esse histórico da gente e tal, e dando essa credibilidade dele vir, se ele não fechar o negócio, porque o carro não é como a gente passou, ou é alguma coisa diferente, que nós pagamos até a viagem dele, isso sim significa que ele está fazendo um negócio seguro, entendeu? Sim, não tenha dúvida. O importante é isso também, né? A gente saber trazer o cliente para a loja. Né? Ó, um detalhe que o André falou aí, e eu queria até fazer uma parte para o André, porque eu e o João conversa sobre isso, inclusive, e é natural que a gente, às vezes, em algumas circunstâncias, a gente tenha um pouco de fadiga, né, João? Para lidar com determinadas situações que o André, de uma maneira brilhante, calma e principalmente técnica, consegue conduzir. Então, olha que interessante isso, né? Assim, eu reconheço, e isso é até um ponto de melhoria que eu devo fazer para comigo, e o João também. A determinados clientes eu não conseguiria, em hipótese alguma, atender, de repente, por falta de paciência. Não sei, eu não tenho a mesma natural habilidade. Também, né, Thiago? Eu não tenho a habilidade que o André tem. Então, o André, ele agrega demais. A gente tem 3 perfis e mais o Lucas, assim, distintos até, mas que a gente acaba se casando, sendo que cada um está preparado e pronto para lidar com N situações, né? Então, assim... eu queria fazer essa parte pro André, né, André? Porque você, numa outra geração, você era um Buda. Não é? Eu acredito assim, ó. Então, o João tem 35, você tem 18, né? O Lucas está na parte financeira, na parte que é muito importante isso, que dá segurança pra gente, né? Porque a gente vende, mas você mexe com papelada, planilha, e ele que faz isso bem. O que acontece? A gente é novo no mercado, nesse mercado novo, né? E então a gente trata diferente. Vocês estão acostumados, já é A e B, C, acabou, tal.
Eu não. Eu entendo, me coloco no lugar do cliente, porque para mim é novo isso. Né? E tento fazer da melhor forma possível, realmente. Sabe? Às vezes tem situações que falam, mas não é possível que o cliente perguntou isso. Eu falo, não, mas tá na dele, ele tem que perguntar, eu tenho que responder. E muitas vezes eu recorro você, eu recorro ao João, né? E pergunto, isso daqui, o que a gente pode fazer? Não pode? É legal, bacana. Então, assim, como eu te falo, eu sou um eterno aprendiz, mas eu tenho essa habilidade aí realmente de saber entender o cliente, porque eu me coloco muito no lugar do cliente. Sim. Como o André falou agora e o Thiago também comentou, é que são departamentos, né? Eu e o Thiago na concessionária ele trabalhava como gestor de equipe, ele era um gerente que ele liderava equipe e processos. Então ele entende bem dessa parte de equipe e processos. Então ele fica mais focado nisso. Eu fico mais focado em compras. Então, essa paciência que o André tem em vendas, eu até tiro o chapéu para ele, não é qualquer um que faz isso aí, isso é para vendedor. É um cara que é vendedor nato, né? Porque o vendedor, só vendedor, não vai ter essa paciência, não vai fazer dessa forma. É o atendente, né? O André não, além dele cumprir os processos, né? Ele faz, né, direito, ele entra no processo da empresa e faz essa parte de vendas, ele tem a paciência de atender o cliente, esperar o cliente falar suas necessidades, que quer, para ver o que ele vai encaixar no cara. Então a gente tem que tirar o chapéu para isso, porque eu sinceramente, né, não é muito o meu perfil vendas, meu perfil mais compra, avaliação, compras, tá ali, eu passei 14 anos só fazendo isso dentro da Toyota. Então vendas era mais com o pessoal, colocou, tá limpo, colocou lá, põe preço X e o cara vai lá vender o carro dele, vai ganhar, ele é comissionado para vender aquele produto. Então, tiro também o chapéu pro André, pro Lucas, com essa paciência que eles têm, né, de fazer toda essa forma. Sim. Principalmente, quando o Lucas veio para a empresa, para a JM, em 6 anos ele transformou o negócio. Por que eu falo isso? Porque processo, antes disso, antes do Lucas chegar, como o Lucas trabalhou numa empresa, numa multinacional, ele trabalhava lá embarcado no posto de petróleo lá e ele trabalhava em cima de processo. Se ele não cumprisse aquele processo, ele podia explodir a plataforma, morreu um monte de gente e tal. Então ele ficou muito preocupado com esse negócio de processo. E ele vinha e explicava isso pra mim. Aí mas eu não aceitava muito também. Que processo o quê? Vamos comprar e vender, meu. Não aceita muito ainda. Processo o quê? Não sei o quê. Aí ele foi devagar, com a cultura, né? Com a cultura dele, colocando tudo isso em prática. E que funcionou muito bem isso aí. Que a empresa que não fizer dessa forma hoje está fadada, né? Aí é bancarrota, viu? Vou até falar um termo mais... Porque, cara, processo é processo, mas tem que ser cumprido. Só dando um adendo aqui, eu acho que assim, a pessoa, ela é moldada, né? Ela é muito... Talvez algumas pessoas tenham algumas aptidões naturais. Esse lance que até meu pai falou sobre ser vendedor e estar vendedor. Tem muito cara que fala assim, pô, eu tô desempregado, você não quer trabalhar de vendedor? Esse cara está vendedor. Agora o cara ser vendedor, que ele usa a ciência, ele trata a venda como ciência. É isso que a gente tenta também trabalhar com nossos colaboradores. Galera, nós temos faculdade de ciência de vendas. A faculdade de ciência, vender é uma ciência. Tem técnica, tem metodologia, você precisa aprender isso. Tem uns caras que têm aptidões naturais para isso, que nem o André tem mais paciência, mais empatia. E aí, tem pessoas que podem aprender isso. Agora, assim, o produto que talvez a gente foi forjado foram de meios muito diferentes. Que nem meu pai falou, eu trabalhei embarcado com controle de posto de petróleo. E, assim, são parâmetros que a gente tem que estar monitorando ou ajudando as pessoas que executam e usam esses parâmetros para não cometer erros, né? Então, a gente foi treinado a isso, a monitorar parâmetros, trabalhar com dados, a trabalhar com processo. E a gente, quando vem para uma empresa que talvez não esteja executando isso naquele momento, a gente quer trazer essa bagagem nossa. Então, a gente veio completando cada um com uma escola. Talvez o André do comércio puro, a pessoa de compras, o Thiago com gestão de equipes, o outro do financeiro. Eu acho que uma equipe multidisciplinar, ela é muito rica. Porque se você está indo pro buraco, você tem 10, 15 que te acompanham, vai todo mundo pro buraco. Agora, se você tem 5 que falam, pessoal, por que vocês estão indo por aí? Não, eu tô indo por aqui porque a vida inteira eu fui por aqui. Mas, cara, dá pra ir por aqui, dá pra ir por ali. E esses dias foi um senhor na loja que a gente conversa muito com nossos clientes. E eu achei isso muito legal que ele falou. Ele falou assim pra mim, você sabia que eu acho mais importante o cara ser sábio do que o cara ser inteligente? Eu falei, mas o cara inteligente também. Ele falou assim, não. O cara inteligente, ele sabe sair num buraco. Se ele cair no buraco, ele é inteligente, ele vai saber sair. Só que o sábio nunca vai cair no buraco que o inteligente caiu. Você vai repetir isso daí falando naquela câmera ali, ó. Então vai lá. Qual que é o ensinamento? Não, eu acho que o ensinamento que eu aprendi com o nosso cliente, eu não vou citar nomes, mas a gente bate bastante papo, ele toma um café com a gente lá, e ele falou assim, eu acho muito mais importante a pessoa ser sábio do que ser inteligente. Eu falei, inteligente é o cara que aprende, ele tem técnica e tal. Ele falou assim, não, inteligente é o cara bom.
O inteligente, ele vai sair de um buraco, né? Se ele cair no buraco, ele vai saber como sair. Só que o cara sabe, nunca vai cair no buraco, o inteligente caiu. Então ele não vai nem perder tempo tentando sair do buraco, porque ele não vai cair no buraco. Você entendeu? Então quando a gente trata de uma equipe multidisciplinar, cada um traz a sabedoria daquilo que foi forjado. E sabedoria, normalmente, às vezes, não é o livro que o cara leu, ou o título que ele tem, ou a escola que ele tem. São horas de voo. Né? É vivência. Ó, falando em livro que leu, eu sou um cara que eu leio muito. Eu tô lendo O Escaravelho do Diabo. Então esse livro eu peguei lá no quarto ano de grupo. Eu tô na página 26 dele. Mas dizer que 70-30, ele é 50. Do 70, ele é 50. Outra coisa, Lucas, ó, pegando o gancho aí que você falou da questão do atendimento, né? Isso é batido tudo, mas o que acontece muito hoje? O vendedor, ele quer resolver o problema dele, quer ganhar a comissão dele. Não importa se ele vai ajudar a empresa, se ele vai prejudicar a empresa. Porque assim, ó, o carro que ele está pegando agora é o que ele vai vender amanhã, certo? Certo. Mas eles não estão, às vezes, muito preocupados. Eles querem fazer a comissão agora, tá? Então, o que eu sempre aprendi? Quando você quer vender alguma coisa, resolva o problema do cliente. O cliente vai lá, às vezes ele nem sabe o que ele quer. Ele vai atrás de um carro. Aí, geralmente, ele vai atrás de um modelo. Você tem que investigar o cliente, entender o que o cara quer realmente, entendeu? E resolver o problema dele. Você não vai querer fazer resolvendo o seu problema, porque não vai dar certo, entendeu? Sim. Então, esse é um dos grandes pega. E qual que é a vantagem de ser isso aí? Ó? Cada um ter a sua característica, vira uma equipe forte realmente, tá? Só da gente não ter, eu não gosto de planilha, de papel, de fazer, eu não gosto disso aí. Eu gosto de conversar, de atender, de falar, de sentar e tomar café e vai. Isso flui naturalmente. E tendo alguém do lado, do seu lado ali, que vai cuidar dos pagamentos, dos recebimentos, tal, que nem o Lucas faz com a equipe toda, é muito importante. E ter dois caras que nem vocês também aí, que tem experiência, tem mercado, olha o carro falando, esse carro vende, esse carro não vende, é muito importante. Então, mas é o grupo. A gente está lidando aqui, vai ter gente que vai assistir a gente que é lojista, vai ter gente que vai assistir a gente que é consumidor final. Eu acho legal aproveitar esse gancho que começou com o Lucas, passou o André e o João, da solução de problemas. O cliente que vai hoje, que vai comprar um carro conosco, ainda que a gente tenha nossos objetivos, ainda que a empresa ela exista para ter lucro. Então, pessoal, ó, todo carro que a gente vende, todos, eles têm lucro, viu? E, naturalmente, a gente define essa margem um pouco maior, um pouco menor. Mas por que ela tem lucro? Porque a gente paga aluguel em algumas lojas, tem outras lojas que tem ponto próprio. A gente tem o custo do colaborador. A gente tem o custo do pós-venda de qualidade, fora os custos tributários, entre outras despesas. E a gente só vai conseguir suprir isso garantia, pós-venda. Se tiver a margem. Então, assim, a gente não abre mão de falar que a gente ganha dinheiro vendendo carro. Eu seria hipócrita, falar, pô, vou te vender esse carro a preço de custo. Desconfia se em algum momento você ouvir alguém falando assim, esse carro aqui eu vou vender a preço de custo. Peraí, se ele vai vender a preço de custo, como ele vai fazer para te dar uma garantia de qualidade? Qual é o critério que ele teve para avaliar esse carro? Entendeu? Então, nós, nas empresas, né, diante do nosso cotidiano, eu quero registrar isso, que todos os dias, salvo algumas exceções que nem hoje, que a gente veio aqui para gravar esse podcast, as pessoas vão encontrar a gente na loja, na operação. A gente está inserido na operação. Ninguém é investidor que acompanha a planilha apenas no computador e está fazendo algum tipo de... ou tem algum negócio secundário. Ainda que tenha negócios secundários, nós estamos inseridos no negócio. Então, para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, a gente está presente, seja para contribuir em alguma negociação, ou seja para solucionar algum contratempo que possa existir. Então, esse é um grande diferencial, não é, João? Sem dúvida nenhuma. Foi muito bem pontuado isso aí. Porque é importante o cliente chegar na loja e saber quem que é o dono do negócio. Tanto é que lá em Taquaritinga, onde nós temos 2 lojas da Inove, o que eles fizeram lá? Eles começaram com o negócio, não, vamos botar a cara aqui. Eu falei, pô, mas vai botar esse negócio aí. Então você chega na loja, tem lá um outdoor grande, né, com a foto minha, do André e do Thiago. Então o cara chega ali... Porque muitas pessoas ainda aqui no interior, é uma cultura diferente do negócio, o cara quer falar com o dono. Né? É o que ele disse, não quer falar com o investidor, não quer... Né? O cara vai no Magazine Luiza, não vai conseguir falar com a Luiza Helena. Sim. Ele vai falar com ela lá no Central, lá em algum lugar, em alguma né, que ela tá dando alguma palestra em algum lugar, ele vai conseguir falar com ela. Mas nas lojas físicas, ele não vai conseguir. Lá, com a gente é diferente. Porque o cara quer comprar e sentir essa garantia que ele está comprando e vai ter a garantia do pós-venda e tudo mais. Mas ele não quer falar com o vendedor. O vendedor consegue conduzir
A negociação até um certo ponto. Depois, a hora que ele... Ah, não, mas tá bom. Cadê o André, que eu quero fechar esse negócio com ele? Cadê o Thiago? Cadê o João? Cadê o Lucas? Sim. Então, o colaborador vem, né? Fala, ó, tá aqui, ó, o cliente tá assim, assim. A negociação tá nesse estágio, ele só quer falar com você para ver que você tá aqui mesmo, tal, tal. Então, isso que o Thiago colocou agora é importantíssimo, né? Você tem que estar inserido na operação, né? E onde quer que esteja, para resolver problemas, né? E N problemas que tem, por mais que você, né, tenha a precaução de tudo isso, tem problemas, né? Sim. Tem a loja, né? Sempre vai ter. Mas é importante pontuar que os nossos colaboradores, vou passar uma dica aí quando vocês forem comprar um carro nas nossas empresas. Se você quiser fazer um negócio com uma margem mais estreita, fala direto com os nossos consultores de vendas. Vocês podem ter certeza que não só pela autonomia, mas pela didática e pelo equilíbrio, pela cultura e etc., eles vão sempre, ainda que eles estão lá como um conciliador, vamos dizer assim, né? Cliente, loja e tem o consultor de vendas, que ele faz essa intermediação. Ele vai estar sempre pendendo um pouquinho a balança para o cliente. Então, fala com um dos nossos consultores em qualquer lugar que eles inclusive, vão depois nós vamos pra chamar isso. aqui, eu acho que é até legal a gente chamar, nós vamos chamar o pessoal da equipe aqui para vocês Vamos. conhecerem no podcast. Nossos gerentes serão, vamos falar um pouquinho da rotina do nosso trabalho aqui. Eu só queria puxar um gancho que eu achei muito interessante isso que o Thiago falou, que ele falou, o pessoal vende carro no preço de custo. Gente, o carro ele é um centro de custo. A hora que ele entra na loja, que ele tem uma placa, ele tem um código de barra. A gente fala muito assim, a planilha ela é a receita. Mas o pátio é o laboratório. A hora que você vai para o pátio, você vai ver se aquilo está dando certo ou se está dando errado. Sim. No fim, tem o início, o meio e o fim. O carro ele entra custando X, sai custando 2x, 3x. E aí que você vai decidir o preço de venda. Se ele está compatível com... A gente trabalha num mercado que a gente não produz. Nós não somos indústria. Nós não fazemos preço. Quem compõe o preço é o mercado. E o mercado... evidentemente, que diz quanto aquele carro está custando. Então, a gente tem que se preparar para isso. O cliente precisa entender que a gente vai fazer da melhor forma possível que ele consiga sair dali com o produto dentro da nossa especificação, dentro da nossa margem de segurança, dentro da nossa qualidade. Porque é justamente o que o Thiago falou, depois como é que você vai dar um pós-venda? Porque o carro em si, ele não é diferente de alguns produtos. Por exemplo, vamos falar uma roupa. Você representa uma marca. Você vai fazer a coleção. Você tem uma previsibilidade. Então, no inverno, você faz a coleção de verão. No verão, você faz a coleção de inverno. Tem o portfólio lá, você escolhe. O nosso Nossa, produto... você manja de roupa, hein, meu? Você trabalhou com isso ou não? O grande detalhe do carro que nós estamos falando aqui, eu penso assim, ó, é o mercado que vai ditar, certo? Tem N tipos de carro. Se o carro é zero, tudo bem. Aí é igual em todo lugar. Sim, uma commodity. Né? Isso. Agora, o seminovo ou usado é diferente. Cada carro é de uma forma, entendeu? Cada carro é de um jeito. Qualidade e assim por diante. Então, assim... O que você tem que entender quando você vai oferecer um cliente? Primeiro, esse carro está dentro do valor de mercado? Tá. Vai ter carro que vai estar até um pouco acima, vai ter carro que vai estar um pouco abaixo. Sim. Algum detalhe tem para mais ou para menos. Sim. O que você tem que deixar claro para o cliente é o seguinte, ficou confortável para você? Esse é o carro que você precisa? Sim. Esse é o valor que a gente tem que negociar e tem que explicar o porquê, que é o que a gente sempre fala lá. Sim. Por que eu vou pagar tanto do seu carro? Por Sim. mais ou para menos? Por causa disso. Então, o cliente quando vai na loja, ele vai ter uma explicação. O porquê do valor do carro dele é esse e o outro. E o que nós temos lá é aquele outro. Até porque no nosso sistema que a gente usa hoje, a gente detalha todos os itens que tem que ser trocados. E dá até para especificar para o cliente. Mas você está falando isso, mas você não vai trocar. Dá para abrir o que ele está comprando e mostrar. Ó, tinha que trocar pneu, trocou. Tinha que fazer martelinho, fez. Então, isso é muito importante. Isso é importante do carro ser um centro de custo. Porque quando ele entra no sistema, o nosso cadastro, seja por planilha, seja por sistema, ele entra e ali fica registrado por todos os fornecedores que ele passou, as peças, os benefícios que foram feitos ao produto, né, agregando valor ao produto. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, mas no que eu estou comprando não tem. Não, tem sim. Deixa eu abrir o sistema aqui para você, digita a placa, abre o sistema. Então aqui está o que foi feito aqui, o que foi feito no fornecedor, o que peça que trocou, o que não precisou trocar. As revisões que foram feitas em concessionárias estão todas aqui. Então você tem o quê? Um banco de dados do carro, né? Sim. É um centro de custo, ele é um produto, né? Já estamos se aproximando do final, né? Graças a Deus. Nosso primeiro podcast. Eu espero que as pessoas que nos acompanharam até agora tenham gostado do nosso papo, né? É um início. Não somos expert nisso, é o primeiro que a gente tem feito aqui. A gente vai melhorar pouco a pouco. E eu queria que cada um, de uma maneira bem breve,
deixasse uma consideração final dessa experiência, daquilo que a gente espera do mercado. E como a gente está no final do ano, a gente está gravando isso aqui em dezembro, próximo das festividades de final de ano, se alguém pudesse deixar uma mensagem individual aí. Vamos lá, João. Ó, eu queria dizer a todos... Olha para a câmera lá, João. Eu queria dizer a todos os nossos colaboradores, né, aos nossos amigos, aos nossos clientes, que o importante na vida é tudo que nós comentamos aqui, mas o mais importante na vida é você ir a algum lugar que você é bem atendido, você esteja prazer de estar sempre naquele lugar. E o cliente nosso, da JM, da JM9, ele não é só um cliente, ele vira um amigo desde a primeira compra. Então, quero desejar a esses clientes, a esses amigos, né, um final de ano maravilhoso, um abençoado e santo Natal, que 2024 venha com uma chuva de bênçãos e saúde. A coisa mais importante da vida hoje é saúde, o resto a gente corre atrás. Um grande abraço a todos. Vamos lá, Luqueta, qual que é a mensagem final? Pessoal, primeiramente agradecer a todos os nossos colaboradores aí, o pessoal de ponta que batalha pra caramba, que tá sempre se aprimorando, sempre aprendendo, nossos gerentes, nossos vendedores, pessoal do financeiro, pessoal dos serviços gerais. Eu acho que a empresa, o maior ativo que a gente tem na nossa empresa são as pessoas. E essas pessoas a gente tem que cuidar muito bem, a gente quer sempre do nosso lado. Nossos clientes, é isso que meu pai falou, o cara pode até começar a negociação como um cliente, mas é bem possível e eu acredito que 99,9% dos casos ele sai como um amigo nosso, né? Esse 1% aí que às vezes algum outro vem a falecer aí no meio da negociação, mas 99,9% 70-30. sai como Aí já amigo. usou 70-30. Então, o que eu venho dizer para vocês aí é um feliz e abençoado Natal. Passe com a família de vocês, aproveite seus filhos, sua esposa, seus amigos. Eu agradeço a Deus, ao Pai do Céu mesmo, que esse ano a gente teve uma batalha muito grande aí com a questão do meu pai. E eu agradeço pelas preces que a gente, quando precisou, foi escutado. E, pessoal, um beijo no coração de vocês. Desculpe alguma gafe aí, alguma brincadeira, que a gente é novo no barco aí, vamos dizer. E um grande abraço a todos. E no próximo, não perca, aqui no nosso podcast Mercado Automotivo 7030, que vai ter muita novidade, galera. Não só para os lojistas, mas também para vocês clientes ficarem espertos, comprar coisa boa, procurar a JM9 Multimarcas e a JM Autos Picapes. Um beijo, galera. Bora, André, manda sua mensagem olhando para a câmera. Bom, primeiro agradecer a Deus. Nós estamos aqui até agora, todos nós, é por causa de Deus, né? Agradecer minha família, que está sempre me apoiando. Agradecer a vocês, meus sócios, que estão sempre juntos ali, na alegria e na tristeza ali, né? Agradecer a todos os colaboradores, os amigos, né? A todos os clientes. O Thiago fala uma coisa, às vezes seu amigo não é seu cliente, mas seu cliente pode virar seu amigo, né? Eu prezo muito a amizade, tenho muitos amigos ali, parceiros mesmo, né? Então, faça o que você gosta. Tá? A melhor coisa que tem é fazer o que você gosta. Eu acordo de manhã para trabalhar, eu falo, eu vou trabalhar. Que legal que é ir trabalhar, cara. E fazer o que eu gosto. Chegar lá, tem um monte de problema? Tem, mas faz parte. Qualquer lugar vai ter problema. Sim. Então, faça o que você gosta e faça de coração. Não tem nada que dá errado dessa forma. Então, um Natal abençoado, um ano próspero. O que eu peço é o quê? Sabedoria e saúde. Com isso, a gente chega em todos os lugares. Tá bom? Um grande beijo a todos. JM9, JM Autos, vem para cá. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar minha consideração final também. Eu gostaria de naturalmente agradecer a todo mundo que sintonizou a gente aí pela rede social até esse momento. Foi um pouco longo, né? Mas eu queria mandar um abraço especial e um beijo carinhoso para minha família, especial para minha esposa e para minha filha. E, sobretudo, para os nossos colaboradores que diariamente buscam evolução. E a gente conta muito com vocês. E deixo ainda o convite para você que sintonizar agora, se você achar que faz sentido você fazer parte da família da JM9, JM Autos. Está sempre com vaga aberta para bons talentos e vai ser um prazer imenso poder dialogar, entrevistar, se assim for, de sua vontade, que está sintonizado agora aqui através desse podcast. São sempre bem-vindos grandes talentos e a partir de janeiro a gente já tem novidade, a equipe vai estar cada vez mais qualificada e desejar naturalmente um final de ano próspero, com saúde, para você, para todos os seus familiares e um beijo no coração de todos. Muito obrigado e até a próxima.